Olá, meu nome é Juliana, eu sou estudante de Artes Visuais da Uninter, Polo Santa Cruz do Sul. Hoje eu vim apresentar para vocês a proposta de estágio online que eu e minha colega Fanny fizemos. Já que o momento é de ficar em casa e não podemos arriscar se visitar, cada um agravou a sua parte da sua própria casa. O estágio é obrigatório, por isso vamos apresentar nesta aula o estágio de ensino médio. E já que não podemos ir às escolas, a Uninter nos proporcionou o modelo de estágio online, onde garante a continuidade dos nossos estudos. Então vamos lá. A nossa aula de hoje vai falar sobre o movimento expressionista e o pintor Iberê Camargo. As competências da nossa aula, segundo a Base Nacional Comum Curricular, são pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas, que constituem a identidade brasileira, suas tradições e manifestações contemporâneas, relembrando-as e recriando-as nas criações de artes. Os objetivos da aula são conhecer um pouco do movimento expressionista, analisar criticamente as obras de Iberê Camargo e desenvolver a imaginação através da produção de trabalhos. Então, para dar início à aula de hoje, vamos conhecer um pouquinho do que é o expressionismo. Esse movimento artístico está entre os primeiros representados nas vanguardas históricas. Talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional. Bom, o expressionismo não possui uma localização geográfica bem definida e a sua duração foi imprecisa. Segundo pesquisas, temos o relato de que ela surgiu na Alemanha em meados de 1905. Edvard Munch é considerado o precursor do expressionismo, e a sua obra O Grito teve uma grande influência nessa época, por ser uma obra bem impactante, cheia de carga emocional, transmitindo sentimentos de angústia, solidão, medo e ansiedade. Enfim, essas são algumas das características do expressionismo. Outras características, como o próprio nome já sugere, são uma expressão dos sentimentos e das emoções. As obras, elas valorizam os sentimentos como a angústia, o medo, a solidão. E podemos dizer também que elas valorizam mais os temas sombrios. Por isso, nas técnicas de pintura, são utilizadas camadas mais grossas nas pinceladas. Bom, agora que conhecemos um pouquinho do que é expressionismo, vamos falar sobre o pintor que nós vamos trabalhar na aula de hoje, Iberê Bassani de Camargo, conhecido como Iberê Camargo. Ele é um gaúcho, nascido na cidade de Restinga Seca, e ao longo de sua vida, Iberê produziu mais de 7.000 obras, entre pinturas, desenhos, gravuras e guaches. Para vocês conhecerem um pouco das obras de Iberê Camargo, vou passar aqui para vocês algumas das obras mais conhecidas dele. Em seguida, a minha colega Fanny vai passar a proposta da nossa atividade. Agora eu vou dar continuidade ao plano de aula que a minha colega Juliana iniciou. Foi feita uma pesquisa, um estudo da biografia de Iberê Camargo, que é esse artista famoso brasileiro, Iberê Camargo. Aqui também tem um autorretrato dele, que foi pintado em 1888. Ele também se encontra lá no Museu Iberê Camargo, em Porto Alegre. Então, após
esse trabalho de pesquisa da biografia que foi concluído com os alunos, a gente vai proporcionar uma roda de conversa sobre a vida e as obras deste artista. Depois desta conversa, a gente vai dar início às atividades relacionadas às suas obras, que é a série Ciclistas de Iberê Camargo. No início da carreira, quando ainda morava em Porto Alegre, no ano de 1942, Iberê Camargo já fazia desenhos de bicicletas. Então, tenho aqui um quadro de uma foto dele, onde ele está no seu ateliê, pintando, fazendo as suas obras. E esta aqui é uma das obras que ele pintou em 1943, lá em Porto Alegre também, quando ele já começou a desenhar obras com bicicletas. E agora, com a sua volta nos anos 80, a série Ciclistas tem origem a partir da observação do artista sobre os ciclistas. Ciclistas que frequentam o Parque da Redenção, em Porto Alegre. Então, ele observa grupos de pessoas, ou até uma pessoa só, andando de bicicleta pelas ruas, pelo parque da capital. E provavelmente ele se imagina que o objetivo dessas pessoas é simplesmente andar de bicicleta, ou simplesmente circular pelas avenidas. Todos os seus trabalhos da série Ciclistas do Parque da Redenção, elas sempre estão em movimento. Impressionante como podemos observar que o período que esteve fora, Iberê não fez nenhuma obra com bicicletas. Somente quando ele voltou para a capital, Porto Alegre, nos anos de 80, ele voltou a fazer obras de bicicletas. E esse tema ele pintou até o final da sua vida. Então agora eu vou mostrar para vocês várias obras que foram pintadas por ele a partir dos anos 80. Isto aqui são obras pintadas em 1989, é óleo sobre tela, mulher andando de bicicleta. Como a gente pode ver aqui, ele falou que ele observava simplesmente às vezes uma pessoa só andando ou pessoas em grupo. Aqui é também Ciclistas de 1989, óleo sobre tela. Estas obras também estão no acervo da Fundação Iberê Camargo. Além destas obras que vocês já viram, também temos mais obras do ano de 1990. Também óleo sobre tela, que ele pintou, e o acervo também está na Fundação Iberê Camargo. Em 1990, ele continuou ainda pintando ciclistas, com caneta esferográfica, lápis, estabilonatone e nanquim, sobre papel. Em 1990, mais obras de Iberê Camargo, frente ao tema Ciclistas. E esta aqui é uma obra muito linda, também de Iberê Camargo, Ciclistas. Mais uma. O artista e a sua esposa, eles tiveram um cuidado muito grande em preservar esta vasta produção artística e os seus diversos documentos que contemplam suas obras e registram sua trajetória
em um prédio projetado pelo arquiteto português Álvaro Siza em Porto Alegre. Então, este projeto, ó, tem uma imagem dele aqui. Ele foi projetado por Álvaro Siza, tá? E é uma construção muito grande, em concreto branco, e tem mais de 8.000 metros quadrados. E fica de frente para o Lago Guaíba. Neste prédio se abriga mais de 4.000 obras do brasileiro Iberê Camargo. E todas estas obras ciclistas encontram-se neste prédio. E a respeito do tema, Camargo escreveu, a respeito do tema ciclistas, né? Sou um andante e carrego comigo o fardo do meu passado. Minha bagagem são meus sonhos, como meus ciclistas. Cruzo desertos, busco horizontes, que recuam e se apagam nas brumas da incerteza. Uma vida mesclada de tintas. E após esse estudo e após a observação destas obras, após muita conversa, a gente tem uma proposta de trabalho a fazer com os estudantes, que é fazer uma interpretação tridimensional através de instalações, que é a partir do estudo que a gente fez de ciclistas de Iberê Camargo. E dando preferência à reutilização de objetos e materiais. E para os alunos poderem fazer isto, eles vão ter que utilizar o conhecimento que eles adquiriram durante as aulas, né? E provocando uma reflexão, transmitindo uma mensagem para quem vai ver e depois interagir no trabalho. E este trabalho será apresentado ao público através desta instalação, onde as pessoas vão apreciar, observar, interagir com a obra. Em um primeiro momento, nós vamos pedir para os estudantes que eles deverão planejar qual a proposta e quem querem e o que querem transmitir com esta obra. Em seguida, eles devem escolher o local e também os materiais que eles vão utilizar. Principalmente não se esquecendo de aproveitar objetos ou materiais que seriam descartados. Depois disso, eles devem conversar ou analisar, verificar e ver se o espaço que eles vão escolher, se ele possui a possibilidade de montar a obra. Lembrando que a obra tem que ser clara e objetiva. E depois, para concluirmos essa atividade, cada aluno vai fazer a sua instalação e apresentá-la aos demais colegas. Mas pensando no momento em que atualmente estamos vivenciando, a apresentação deve ser registrada e postada nas redes sociais para não podermos, a gente não pode se juntar num grande grupo e poder apresentar isto. Então, os alunos devem utilizar de recursos que estiver ao alcance deles, como máquinas fotográficas, o que tiverem, para registrar esta instalação feita por eles e postar nas redes sociais. E após isso, a gente pode fazer uma roda de conversa sobre a experiência que cada um teve ao montar esta instalação. Os recursos utilizados para a gente realizar este trabalho, plano de aula, foram utilizados livros de pesquisa, vários livros, como podemos ver, de várias obras, teorias e conteúdos de Iberê Camargo.
E a internet, principalmente, para pesquisas. Foi utilizada a câmera fotográfica, celulares e materiais diversos, que cada um teve ao alcance para poder fazer a sua pesquisa. E para encerrarmos, estaremos colocando agora um slide da biografia de todos os artigos e livros utilizados. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que ela tenha sido também clara e objetiva para quem ouviu, escutou ou está analisando. Muito obrigada!